só gosta de empresas que pagam bons dividendos? Não, cara, não. Não? Eu diversifico. O próprio Barsi, ele divide a carteira dele nas pagadoras de dividendos, que ele chama carteira previdenciária, e na outra parte, que ele chama de carteira de oportunidades. Essa carteira de oportunidades, ele segue uma estratégia chamada Value Investing, em que ele é um investimento em valor, em que ele investe em empresas mais descontadas, com maior potencial de valorização, que não pagam tantos dividendos, então ele espera uma explosão de cotação, como aconteceu, por exemplo, na história dele com Taurus, com Unipar, né? E ele espera que aconteça com IRB, por exemplo, em que o que ele faz? Ele, na carteira previdenciária, ele raramente vende, ele só acumula. Então, o viés é acumulação, porque elas pagam dividendos e remuneram a carteira dele. Aqui não, aqui ele vai vender. Quando bater uma valorização muito forte e ele entender que o ativo está caro, ele vai vender e pegar esse recurso e aplicar nas pagadoras. Aí ele vai potencializando os juros compostos das pagadoras de dividendos. Então, essa estratégia dele, fazer essa migração. E eu procuro fazer isso também, né? Porque, do contrário, se a gente ficar só restrito aos dividendos, pode acontecer de uma empresa em determinado momento parar de pagar dividendo e a gente só ficou exposto nela. É o caso da Tradição Paulista, por exemplo. Então a gente precisa diversificar não só em dividendos, só que dentro da nossa carteira a gente tem que ter mais ações de dividendos e um pequeno percentual. Eu diria que o ideal é ter na sua carteira de ações 70% de dividendo e 30% você pode diversificar em empresas mais do growth investing ou small caps que você considere promissoras. Eu considero que isso vai te proteger em diversos cenários, né? Quando, por exemplo, quando ocorre um ciclo de alta na bolsa, quando a gente experimentou um ciclo de alta, por exemplo, 2016, 2020, as ações com maior potencial de crescimento, que não te pagaram enquanto você segurou naquele período de acumulação, elas vão ter uma explosão de valorização muito maior que as ações pagadoras de dividendos, porque afinal, toda hora está entrando dinheiro na sua conta, não tem como ela se valorizar muito, e até porque ela não retém muito dinheiro no caixa para fazer investimento no seu negócio ou expandir o seu negócio. Então, é importante você ter esses dois ativos para aproveitar o ciclo de alta. E aí vamos supor que no final de um ciclo de alta você pode zerar aquela posição ou fazer uma venda parcial e voltar para as ações de dividendos. Esse é um giro saudável que o Barsi faz. Não é um giro patrimonial que vai destruir sua rentabilidade. Louco, né, cara? Não é o giro maluco que você faz ano a ano. É o giro que você faz num ciclo. E o Howard Marks lembra muito bem que o mercado é feito de ciclos. E é assim que ele ganhou muito dinheiro, entendendo os ciclos. Tanto que no prefácio do livro dele, O Mais Importante para o Investidor, o Henrique Breda, ele fala, cara, ainda bem que eu ouvi o Howard Marks. Eu achava que... Porque a gente não via esperança no governo Dilma, as ações só caíam. Chegou a abaixo de 40 mil pontos Ibovespa. Ele falou, ainda bem que eu ouvi o Howard Marks, no sentido de que o ciclo tem um fim. Então ali ele saiu comprando. Saiu comprando muito. E aí ele surfou toda essa alta. Ibovespa subiu quase 200%. Ações com beta de 2, 3, que são mais voláteis, por exemplo, uma Magalu, uma Via Varejo, cara, sobe 3 vezes mais do que o Ibovespa, porque tem um beta de 2, 3. A relação beta é quando você verifica o risco sistemático com o Ibovespa. Qual que é a variação? Se o Ibovespa sobe 10, vamos supor que uma empresa tem um beta de 2, essa empresa sobe 2 vezes mais. Então tem essa correlação. E para você surfar isso aí, você tem que ter um pouco de ações ali com potencial de valorização maior que não pagam tantos dividendos. E a gente vê que no exterior é assim que funciona. O Jeff Bezos, quando ele teve lucro na Amazon, ele se desculpou com os acionistas, cara. Ele falou, desculpa por dar lucro. Por que desculpa por dar lucro? Porque ele deixou sobrar dinheiro, ele não reinvestiu. Então lá é muito comum, com a cultura de investimento e empreendedorismo deles, entender que o dividendo não é tudo. E o legal deles, se você for pegar, principalmente dessas empresas como a Amazon, é que essas empresas, elas fazem o quê? Elas fazem a opcionalidade, né? Então você vê, hoje em dia o negócio que dá mais dinheiro para a Amazon é o quê? É o cloud, né? Que é a nuvem da Amazon. Isso daí e vários outros, pô, eles já venderam o celular. Eles entram em todos os negócios. Aí o que dá mais dinheiro, eles começam a investir mais, né? É o caso da Amazon e de várias outras empresas também, que é essa opcionalidade. A empresa vai investindo, igual você falou, e pediu desculpa porque sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro, cara. Isso é muito louco, né? E o Warren Buffett nunca pagou dividendo, cara. Né? Porque lá ele prefere deixar o dinheiro ali na própria empresa para valorizar o patrimônio líquido, né?
E aí você viu aquela explosão de valorização ao longo do tempo. O Buffett conseguiu uma performance de mais de 20% por mais de 50 anos. A gente viu o Peter Lynch fazendo 29% em 13 anos. Ele superou o Buffett num curto espaço de tempo, entre 77 a 90, quando ele saiu do fundo dele. Mas com uma consistência desse tamanho é só o Buffett. E ele nunca foi adepto do pagamento de dividendos. Então não existe a estratégia que é só aquela que pode ser seguida. Mas no Brasil faz sentido os dividendos, porque não são tributados ainda, porque a inflação aqui é muito alta. A gente aqui vê muitos períodos de baixa na bolsa. Nos Estados Unidos a gente vê muitos períodos de alta. Então o investidor até fica mais estimulado a depender apenas do ganho de capital, da valorização. Porque lá não tem todo esse risco de um país emergente como o Brasil, com juros que sempre estão altos. Então aqui é complicado de falar pro cara, viu? Vem para as ações, enquanto a renda fixa está remunerando 13, 14, 15, às vezes até 20. Bonitinho, né? É difícil convencer o cara a fazer isso, cara. É difícil E aí os mesmo. dividendos servem para isso, para trazer o pessoal para uma cultura de investimento. Porque se eles não seguirem esse caminho, eles vão ficar dependentes da maior pirâmide financeira, que é a Previdência Social, cara. Aí tá lascado, né? Aí tá lascado. Quando chegar lá, vai falar assim, ó, vai faltar mais 5 anos. Quando chegar na sua vez de você se aposentar pelo INSS, você vai estar lá, o cara ia bater o carimbo assim. Aí ele fala, não, vai faltar mais 5 anos. Não, e o pessoal não entende que o governo Bolsonaro ele fez reforma da Previdência. Se reforma da Previdência é algo perene, sempre vai ter que ser feito, não interessa se o governo é de esquerda, de direita, de centro. É algo indispensável para manter o sistema pelo tempo que for. Não tem como, cara. Sempre tem que fazer reforma. E é triste, né? Porque a maioria das pessoas acredita cegamente. Eles acreditam que o governo vai ter dinheiro pra sempre, o INSS vai ter ali, e realmente não vai, meu. Então uma saída é realmente você construir o seu... Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.